Graças e paz, amados. Muita alegria mais uma vez, nós estamos aqui para receber um pouco daquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Já quero já identificar mais uma vez, eu sou o pastor Edson Magalhães, da Igreja Batista Ágape, na cidade de Mossoró. Estamos começando um programa Firmado em Cristo e hoje com a participação especial da irmã Erlânia Oliveira. Hoje ela está aqui e vai compartilhar um pouco da sua vida, na sua caminhada com Cristo. Mas antes de tudo, nós vamos já começar orando, pedindo para que o Espírito Santo venha nos direcionar, que o Espírito Santo venha assumir o lugar de pastor presidente deste local. Em nome de Jesus. Se você puder fechar seus olhos onde você estiver, colocar a sua mão no seu coração e orar comigo, você pode fazer isso, mas se não, você fique só escutando que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, nessa hora nós queremos, meu Pai, nos colocar diante da Tua presença, pedir ao Pai a Tua proteção sobre esse local, que tudo que for falado aqui nesta noite, ó Pai, seja para o louvor da Tua glória. Te agradeço, ó Pai, pela presença da irmã Erlânia aqui, Senhor, participando deste programa. Ó Pai, que tudo que ela venha falar aqui nesta noite venha servir para a nossa edificação, para a edificação daqueles que têm nos acompanhado pela internet, Senhor. E que tudo, ó Pai, que for feito aqui, ó Deus, seja para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, é com muita satisfação que estou recebendo aqui nesta noite a nossa irmã Erlânia Oliveira. Hoje ela vai compartilhar um pouco conosco a respeito da sua caminhada cristã. A Erlânia, ela é diaconisa da igreja a qual eu pastoreio, ali na Abolição 2. E ela está aqui conosco. Eu quero já agradecer, irmã, por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda e que o Espírito Santo possa falar através da sua boca, através dos seus testemunhos, das suas experiências com Cristo, e possa servir de edificação para os nossos telespectadores. E que você fique à vontade, não se fique constrangida. Tá. Se eu fizer alguma pergunta que você não queira responder, não tem problema, mas eu creio que esse é um programa sério, um programa onde o Espírito Santo de Deus é quem direciona. E eu quero começar fazendo a primeira pergunta. Quando e onde a irmã conheceu Jesus? Eu conheci Jesus na minha casa. E foi lá onde eu tive o encontro com Deus. Na época eu tinha meu menino, ele tinha 1 aninho de idade. E ele começou a aparecer com as dores na barriga. E a minha vizinha, que na época fazia parte da minha congregação, que eu congrego hoje ela não faz mais parte, mas era Sinete, ela perguntou se queria que eu trouxesse um irmão da igreja para orar em Tairone, que era meu filho. Eu disse que podia trazer. E através dessa pessoa que ela levou, que foi o irmão Antônio Carlos, e ele começou a fazer a oração no meu menino. E através das orações, meu menino foi curado. Deus curou ele através das orações. Aí o irmão foi e perguntou a mim se queria que ele continuasse a dar o estudo. E eu disse que sim. Aí ele começou e foi através desse estudo que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Quer dizer que uma vizinha sua trouxe uma palavra a respeito de Jesus no momento em que a irmã estava passando por uma dificuldade com o seu filho, né? E naquela oportunidade a irmã conheceu Jesus, entregou sua vida para Jesus e até hoje está firme. Mas hoje, depois que a irmã conheceu Jesus, a sua família seguiu a irmã. A sua família está com a irmã na igreja. Até hoje, meu amado irmão, o meu filho está comigo na igreja, o meu esposo está comigo na igreja, a minha menina foi, mas agora no exato momento ela está afastada, mas eu creio em nome de Jesus que ela vai voltar sim, porque eu estou ali para lutar, para resgatar a vida dela de volta para Cristo. Mas toda a minha família, ela segue a Deus na própria igreja que eu sigo. E hoje a irmã
se converteu na igreja que não é a Igreja Batista Ágape hoje. Uhum. Quando a irmã se converteu, era um outro ministério, né? Era. Qual era o Era ministério? nacional. Igreja Nacional. Igreja Nacional. E depois, com o tempo, que a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo passou a se denominar Igreja Batista Ágape. A irmã, na mudança da igreja, de um ministério para o outro, não de doutrina, a irmã sentiu alguma diferença, não falando de igreja, mas assim, com respeito à sua caminhada com Cristo? Alguma coisa mudou? Eu acho que sim, mudou muito. Assim, os meus pastores, que ainda são os mesmos, eu achei que eles cresceram mais, eles se desenvolveram mais, e através desse desenvolvimento deles, a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito com eles, que até então tinha coisa que eu não sabia, e através do meu pastor, que é hoje o pastor Edson, eu aprendi muita coisa com ele, que no começo eu guardava muita mágoa, tinha muito rancor. Quando uma pessoa falava de mim, eu queria saber por quê. E hoje não, depois que esse pastor entrou na minha vida, né, eu aprendi muito com ele, que ele disse que não, a gente tem que entregar ao Senhor. E eu vi que teve muita mudança por causa disso. Porque na outra congregação eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que a gente tinha que ir atrás para saber especular. Mas só que depois que ele entrou, não, eu vi que a gente, todos os problemas, tudo que vem para a vida da gente, a gente tem que entregar ao Senhor, para o Senhor, que Ele que cuide. E eu aprendi isso com Ele. Então eu achei que ficou melhor hoje. A irmã, ela hoje tem alguns ofícios na igreja. A irmã faz parte de alguns ministérios, inclusive a irmã lidera um dos ministérios da igreja, né? O Ministério de Intercessão. Fale um pouco do Ministério de Intercessão e o que isso pode refletir na vida de uma pessoa quando ela faz parte de um ministério de oração. O Ministério de Oração é um ministério muito bom. É um ministério muito grandioso, assim no modo de dizer, muito grandioso, porque a gente ora, a gente intercede, a gente luta pelas vidas que estão aprisionadas, a gente intercede por aquelas vidas que estão em ruína, que estão no vício, que está na prostituição. Então o grupo de intercessão, ele foi criado no coração de Deus e foi criado no nosso coração para isso. Para que nós venhamos nos unir, como eu me uno com o meu grupo, e que nós estejamos orando. Então eu acho que assim, que Deus, ele fez esse ministério é muito lindo, porque é um ministério que a gente vê que quando a gente está orando, ele age no coração das outras pessoas. A gente vê mudança através da oração no coração de outras pessoas, e as pessoas chegam também para a gente, para pedir oração, que a gente vem estar orando para libertação, para cura. E eu me reúno com o meu grupo e a gente fica nessa oração diária com a vida dessas pessoas para resgatar. E eu vejo que isso é um ministério muito lindo. É um ministério que realmente vem do coração de Deus, e é um ministério que ele reaviva, ele dá força, ele dá ânimo, ele dá vigor para quê? Para que a gente esteja nessa luta, resgatando vidas, intercedendo por vidas. Eu acho assim muito lindo esse ministério de intercessão. Além do Ministério de Intercessão, a irmã também faz parte de um outro ministério. O Ministério de Louvor. A irmã Vera, que também faz parte do Ministério do Louvor, quando ela esteve aqui, ela falou de uma experiência que ela teve ali no altar da igreja, na hora do louvor, que inclusive ela tinha chegado lá com um problema espiritual, uma tristeza, e na hora do louvor, ela disse que foi a irmã quem foi até ela, e orou por ela, e Deus usou a sua boca para revelar tudo que ela estava passando e para dizer que a partir daquele momento tudo estava sanado. Eu não quero que a irmã me fale a respeito desse acontecimento, mas
alguma experiência fora esse momento com a irmã que a senhora teve, que a irmã teve ali no altar da igreja na hora da ministração do louvor, que hoje ainda está muito vivo no seu coração? Já teve vários, 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 vários. Mas o que ficou mesmo vivo no meu coração foi quando uma certa noite nós estávamos louvando lá e o Senhor, Ele me levou a dizer que a igreja, ela estava louvando só de lábios e o coração dela estava longe de Deus. E eu vi que aquilo ali, Deus, ele falava ao meu coração e eu me prendia para dizer aquilo. Mas como eu me propus a Deus, desde a hora que eu aceitei o Senhor até hoje, eu me propus a Deus de tudo que Deus falar comigo e mandar eu transmiti. E eu transmiti isso para a igreja, só que na hora, irmão, na hora teve um abalo muito grande comigo, porque teve pessoas que não concordaram, mas depois, quando terminou o culto, o pastor veio até mim, falou, e a pessoa que Deus tinha mandado essa palavra, ele veio até o pastor e disse que estava daquela forma. E desde aquele momento eu vi assim que Deus, ele me usa na hora que ele quer e do modo que ele quer, e é uma coisa muito linda. E eu digo aos irmãos assim, que tudo que Deus mandar você falar, você fale. E isso ficou gravado no meu coração. Até hoje eu lembro dessa palavra que o Senhor mandou eu trazer para a igreja. Irmã, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Uhum. Mas eu não estou falando aqui de batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando do que o Espírito vem habitar dentro de nós. E se o Espírito habita dentro de nós, ele nos traz algumas experiências. Eu queria que a irmã relatasse uma experiência que a irmã teve com o Espírito Santo fora do domínio congregacional, fora de dentro da igreja, fora dos cultos, assim, na rua ou na sua casa. Uma experiência que o Espírito Santo deu a você e que isso serviu para sempre que a irmã queira desvanecer, te levante e te coloque de pé. Foi lá em casa. Nesse dia eu estava deitada na minha cama, de manhã muito cedo. Irmão, eu tenho um costume muito de orar. Eu gosto muito de orar, não porque eu sou líder da intercessão, não, porque antes de eu ser líder eu já gostava de orar. E tinha uma irmã na rua que eu moro, que ela estava doente, estava com um nódulo no seio, e ela chegou até mim e pediu que orasse. Eu orei por ela. Só que quando eu orei por ela, ela ficou boa. Deus o curou. Só que quando Deus o curou, ela se esqueceu de Deus. Não falava mais comigo, não pedia mais para mim orar para ela. Ela começou a ir para a igreja comigo, não ia mais. E aquilo eu comecei a questionar com Deus, por quê? Se Deus tinha botado aquela pessoa nas minhas mãos para me fazer aquele trabalho, eu tinha feito e a pessoa não quis mais saber. Aí uma certa manhã, eu deitada na minha cama, estava orando, conversando com Deus, e eu escutei nitidamente, Deus falando no meu ouvido, como eu estou aqui conversando com o pastor. Dessa mesma forma, Deus disse: filha, ela é coisa minha. Eu botei ela nas suas mãos para você orar, para você entregar ela nas minhas mãos para que eu viesse fazer aquela obra. E agora não é da sua culpa ela não tá me seguindo. E eu fiquei procurando dentro de casa quem era a pessoa que estava falando comigo. E eu parei, olhei, não vi ninguém. Eu disse: é Deus. E eu fiquei calada. E ele tornou a falar comigo de novo: não se preocupe, ela
é coisa minha. A partir de agora, quem vai trabalhar com ela sou eu. Então eu vi, meu amado, que a partir daquele momento não era a minha vontade, era a vontade de Deus. E isso eu vi assim uma coisa muito linda, porque até então eu nunca tinha escutado a voz de Deus. E eu escutei assim nitidamente, que o que ela estava fazendo a partir daquele momento não era culpa minha. Era porque não era ainda o tempo dela se via a Deus. E Deus disse que a partir daquele momento, o problema dela era com ele. E eu achei assim uma coisa muito linda. E a partir desse momento, nunca mais eu me esqueci da voz de Deus. Ele falando comigo nitidamente. Amém. A irmã falou no começo do programa que quando a irmã conheceu Jesus, foi no período em que o seu filho estava doente, a senhora estava desesperada e viu um milagre acontecer dentro da sua casa sem nenhum da família ser evangélico. Né? Então, isso levou com que a irmã fosse buscasse a conhecer mais esse Jesus. Tudo bem, a senhora pegou sua vida para Jesus, depois seu esposo foi para a igreja, o seu filho foi para a igreja, sua filha foi para a igreja, hoje estão na igreja, uma está afastada, mas eu creio que está na parte da promessa, vai voltar. Amém. Mas eu queria que a senhora falasse também agora um pouco, um outro milagre que a senhora que a irmã recebeu fora esse episódio do seu filho. Um outro milagre de cura, de livramento, porque as coisas quando acontecem nas nossas vidas, a gente guarda na lembrança. Seja elas boas e seja elas ruins. E nós guardamos na lembrança. E sempre que nós começamos a trilhar por um caminho, sempre o Espírito Santo vai trazer na nossa mente aquele acontecimento. Se foi um acontecimento bom, foi para que a gente prossiga. Se foi um acontecimento ruim, é para nós pararmos, refletir e prosseguir. Mas me fale de um outro milagre que a senhora recebeu depois já de convertida. Porque esse primeiro milagre, quando a senhora recebeu, o segundo, a irmã falou, foi antes de eu me converter. Antes de se converter. Depois que se converter, um milagre que mexeu com a irmã. O milagre foi do meu casamento. Foi um milagre muito tremendo, irmão. Muito tremendo, que foi o do meu casamento. Quando eu me converti, eu não era casada. Eu não era casada. E a partir do momento que eu me converti, com 15 dias que eu me converti, o meu marido se converteu também. E eu era muito, assim, louca, como na palavra da gente, para me casar. E meu marido, ele nunca queria. Ele sempre dizia que não. Porque se a gente se casasse no outro dia a gente se separava. E quando ele se converteu, foi muito lindo. Que ele se converteu, meu amado irmão, na hora que o irmão estava lá pregando a palavra. Quando ele disse, eu aceito o Senhor como o único Senhor da minha vida, que o irmão saiu, ele olhou para mim e fez, mãe, que ele me chamava de mãe. Mãe, eu disse, oi, eu tenho que me casar com você. Aí eu disse, por que você tem que se casar comigo? Porque esse tempo todinho você nunca quis. Ele disse, não, porque Deus disse que eu tenho que me casar com você, porque a gente tem que andar na união e tem que andar correto. A palavra. E daí começou os milagres. Não foi nem só um, foi vários milagres. Aí a pastora começou vamos, Erlânia, fazer o casamento, vamos fazer o casamento. E eu, pastora, não tem condições de eu fazer meu casamento na igreja, porque nessa época que eu me converti, meu marido estava desempregado. Ela disse, não, mas Deus vai prover, Deus vai prover. Eu disse, pois Deus vai prover. Dessa forma, meu amado irmão, a gente se converteu
em outubro. Quando foi em novembro, nós se casamos na polícia. Quando foi... Polícia? Sim, que é no cartório que o povo diz, pastor. Aí, quando foi em janeiro, nós casamos na igreja. Na igreja que o milagre foi maior e foi a coisa mais linda. Porque a gente não tinha R$1 para comprar nada. E eu disse, Deus, se for da sua vontade, que o Senhor queira que eu case na igreja, como a palavra do Senhor diz, o Senhor tem que arrumar um trabalho para o meu marido. Meu amado irmão, foi incrível. Quando eu disse isso, em poucos dias, meu marido arrumou um emprego. Em poucos dias, a pastora ajeitou toda a igreja. E mais um milagre maior ainda foi nas flores. Porque ela encomendou as flores. Ótimo, até aí estava ótimo. No dia do casamento que ela chegou lá, a mulher lá da floricultura disse, aqui não tem rosas. Para esse casamento não. Ela disse, tem, que eu encomendei. Eles disse, tem não. Ela disse, tem, procure que tem. Aí ela pegou, foi lá dentro, ela disse, aqui tem umas rosas encomendadas para um casamento. Não sei se é esse. Aí ela disse, a pastora disse, pois é para esse casamento, eu estou dizendo. Aí ela disse, pois as rosas que tem aqui, eu nunca vi em nenhum casamento essas rosas. Porque essas rosas, elas são só para casamento que tem ar-condicionado. A pastora disse, não, mas na igreja não tem não, mas essas rosas é para lá. Aí, meu amado irmão, para você ver como Deus é maravilhoso e como o milagre é tremendo. Você acredita que veio essas rosas? Ainda veio vasos que a gente não tinha encomendado. A floricultura mandou vasos e mandou essas rosas lindas. Que todo mundo que chegava na igreja se maravilhava com as rosas, com as flores. E eu vi que foi tudo a mão de Deus. Foi tudo a mão de Deus, porque a gente não tinha nada para fazer aquele evento, para fazer aquele casamento daquela forma. E foi muito lindo o meu casamento. E eu vi que ali foi um milagre tremendo que Deus fez. É interessante, o irmão, que a gente, quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente vai aos poucos percebendo o quanto Deus ele nos ama, né? E ama mesmo. Quanto Deus nos ama. Foi um espaço de quanto tempo? Da sua conversão para a conversão do seu esposo? 15 dias. 15 dias. 15 dias. E da minha conversão para a conversão dele e para o nosso casamento foi só 1 mês. E para o casamento da igreja foi só 3 meses. E Deus agiu nesse tempo todinho assim, sem a gente nem notar, e Deus agindo. E se eu for falar aqui, pastor, de milagres, tem muitos. Deus mudou totalmente a vida da gente. A gente era do jeito, meu amado irmão, que a gente vendia o café para almoçar. Ou então, se a gente tomasse o café, o almoço não tinha, só tinha janta. E depois disso, que eu me casei, que eu entreguei a minha vida, que meu marido entregou a vida dele, desde esse dia, Deus ele tem suprido assim as necessidades da gente assim de uma forma sobrenatural. O que eu estou achando interessante a irmã falar é que a irmã não está dizendo que depois que foi para uma igreja, Não. as coisas começaram. A irmã está dizendo que realmente é uma verdade. Depois que a irmã decidiu seguir Jesus, entregar sua vida para Jesus, ir para a igreja é consequência de gratidão a Deus pelo que Ele fez na vida da irmã. Porque muitos por aí falam que a pessoa não tinha nada, foi para a igreja e recebeu tudo. E a história não é bem assim. Eu conheci Jesus, aceitei Jesus e Jesus tem me abençoado. Esse é, na minha opinião, não estou aqui falando que igreja está errada, não. A minha opinião é assim, eu obedeço Jesus, eu sigo Jesus e Jesus, pela sua infinita misericórdia, me abençoa. É isso, irmão? É sim. A irmã, hoje, é diaconisa da igreja. Sou. Já está com
quanto tempo que a irmã foi consagrada diaconisa, irmã? Lembra o tempo que a irmã foi consagrada diaconisa? Quanto tempo depois de se converter, de estar na igreja, que a irmã foi chamada para exercer o diaconato da igreja? Depois de 17 anos, que eu me converti em 2007, e foi esse ano que eu fui chamada, né, que eu fui consagrada. Esse ano. Foi esse ano. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, irmã? Uhum. Porque tem pessoas que acham que vai para a igreja hoje, amanhã já é para ter cargo. É para estar no Ministério de Louvor, é para estar no Ministério de Intercessão, é para estar sendo consagrado a esse e aquilo. E eu não vejo dessa forma. Né? A irmã passou 17 anos. 17 anos. 17 anos sentada no banco, ajudando. Ajudando sim. A irmã, ela sempre foi voluntária na igreja. O esposo dela sempre foi voluntário na igreja. O esposo dela, que inclusive está aqui por trás das câmeras, ele é o sonoplata da igreja. Ele é quem toma conta do som da nossa igreja. Mas durante muitos anos, durante tanto tempo, ele está ali servindo voluntário, como hoje também é voluntário. Né? Então, é o tempo de Deus, né? Que às vezes a pessoa passa a vida inteira na igreja e Deus não chama. E muitas vezes as pessoas acham que porque está com tanto tempo na igreja, tem que ser. E não é bem assim. Quando eu me converti em 1999. Em 2003, eu assumi a igreja aqui em Mossoró. De 2003 até 2011, eu sendo pastor da igreja sem ser consagrado. Em 2011, quer dizer, 2013, 8 anos depois, né? Foi em 2011, 8 anos depois é que eu fui consagrado pastor. Né? Então, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Né? Então, hoje a irmã é diaconisa da igreja, a irmã serve na igreja no diaconato, a irmã serve na igreja no Ministério de Louvor e serve na igreja liderando um grupo de oração. Né? Então, hoje, qual é o maior sonho do seu coração que você queria e tem orado para que Deus possa realizar hoje? Hoje é o retorno da minha filha aos pés do Senhor. O meu sonho é que minha filha volte para os caminhos do Senhor. Para quê? Para que eu, como a palavra diz, para que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é um sonho que eu tenho, é que ela volte. E eu creio que ela vai voltar, em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, pedir para a irmã deixar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, que posteriormente vão assistir esse vídeo, uma palavra de ânimo, que não desista, que Deus ele cumpra o que ele promete. Queria que a irmã deixasse uma palavra para essas pessoas. O que eu tenho para dizer para vocês é que vocês entreguem a sua vida, os seus problemas a Deus, porque Deus é o único Deus que pode lhe suprir. É o único Deus que nunca vai lhe abandonar. É o único Deus que vai permanecer com você em todas as suas dificuldades, em todas as suas dores, meu amado. Não desista, não desista de Deus. Você busque a Deus. Entre no seu quarto, se ajoelhe, ore, busque Ele, porque só Ele é que pode lhe segurar, só Ele é que pode lhe firmar na rocha, que é Ele. E que a cada dia Deus ele esteja, através desse programa, edificando as vidas que estão assistindo, as vidas que ainda vão assistir. E eu creio que Deus ele vai fazer transformação nessas vidas. Amém. Só basta que vocês estejam com o coração aberto para receber. Mas não faça só receber não, bote em prática
tudo que você está recebendo através desse programa. Porque esse programa nasceu primeiramente no coração de Deus. Para quê? Para que essa palavra entre no coração de quem está assistindo e venha gerar vidas. E venha gerar vida. E eu creio, meu amado irmão, que vai gerar muitas vidas. E essas vidas, meu amado, que vão gerar, vai ser tudo pro reino de Deus. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu queria pedir também para a irmã orar nesse momento, encerrando esse momento, orar pelas pessoas que estão nos acompanhando e pelas que vão posteriormente vão assistir, que a palavra ela não para, a palavra ela se renova a cada novo dia. Amém. Orar pelas essas pessoas, cura, libertação, em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar, vamos nos ligar com Deus nessa hora, amém? Pai amado, Pai bendito, Pai soberano, Pai, nessa hora, ó Deus, eu venho entregando, ó Pai, as vidas, ó Deus, que estão assistindo esse programa, ó Pai, as vidas que ainda hão de assistir, ó Deus, eu venho entregando elas nas Tuas mãos, te pedindo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua mão de poder sobre essas vidas, curando, restaurando, libertando, ó Pai, em nome de Jesus. Mas primeiramente, ó Pai, eu te peço que o Senhor entre nessas vidas com a tua salvação, porque nós sabemos, ó Pai, se a tua salvação entrar de encontro a essas vidas, ó Pai, as outras coisas serão acrescentadas, ó Pai, em nome de Jesus. E eu creio, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que muitas vidas, ó Deus, serão, ó Pai, resgatadas, serão alcançadas, ó Deus, através desse programa, ó Pai. Mas nessa hora também, ó Pai, eu boto a vida, ó Pai, do meu pastor nas tuas mãos, da minha pastora. Senhor, eu te peço, ó Deus, que a cada dia o Senhor esteja usando eles tremendamente, que a cada dia, ó Pai, o Senhor esteja dando mais sabedoria a eles, ó Pai, para que eles venham saber, ó Pai, conduzimos, ó Pai, nos teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus, e nos ensinando, ó Pai, como nós nos permanecer em pé, de como nós trilharmos no seu caminho, Senhor, e de como nós te adorar, ó Deus. É por isso que eu te peço, ó Pai, abençoa, ó Pai, o meu pastor, abençoa a minha pastora, abençoa os meus irmãos em Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esse programa Firmado em Cristo, ele está vinculado à Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2, fica ali por trás da TRE, vizinho a PAI. Nosso culto aos domingos começa às 18 horas, se você quiser nos conhecer, quer nos visitar e conhecer o nosso trabalho, você será sempre muito bem-vindo. Eu quero já mais uma vez agradecer a irmã Irlânia pela sua disposição de estar aqui conosco. Quero que você leve uma lembrança do programa, Firmado em Cristo. Quando você olhar para esse púlpito, essa caneca, você vai se lembrar que um dia você esteve aqui falando um pouco da sua caminhada com Cristo, e que Deus abençoe sua vida, que a paz de Deus esteja na sua casa, e amém, que você tenha uma noite abençoada, e até terça-feira, neste mesmo horário, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Amém.